Olá meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física aqui da ULB. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Física. Estamos entrando na terceira aula, que nós vamos tratar sobre as leis de Newton. A quarta aula nós vamos tratar sobre as aplicações das leis de Newton, muito importante. Esse conteúdo é relevantíssimo, por quê? Porque eu garanto com 100% de certeza que ele vai cair na sua prova. Por quê, professor? Você tem certeza absoluta? Porque toda a física que você estuda no ensino médio é baseada nas leis de Newton. Então vai cair na sua prova. A bem da verdade, qualquer prova de física necessariamente tem que ter questões que envolvam leis de Newton. Por quê? Porque as leis de Newton são a base da física. Então seja você na prova do Enem, seja você fazendo a prova do Enem, seja você fazendo a prova de concurso público, seja você professor de universidade fazendo uma prova para entrar lá para assumir o cargo de professor, você vai ter que enfrentar questões de leis de Newton, tá? Por quê? Porque é a base da física. Pense assim, então se tem um conteúdo que a gente precisa entender, que a gente precisa estudar, esse conteúdo se chama Leis de Newton e suas aplicações. E nós vamos ter 2 aulas só sobre isso, tudo bem? Então vamos lá? Estão estudando, né? Tem que estudar, tem que pegar as provas passadas do Enem, dar uma olhada, que a gente vai fazer questões aqui. Nós iremos fazer questões aqui das provas passadas. A próxima aula vai ser só sobre questões. Então você precisa conhecer a banca, certo? Porque assim, conhecendo a banca, você vai ter mais aptidão em resolver os problemas que a banca vai te propor. Precisamos conhecê-la, beleza? Então vamos lá. Leis de Newton, aqui meu e-mail, Alisson Barros Física Enem. É só mandar o e-mail que eu disse a vocês, que com o tempo devido eu vou responder todos os e-mails. Está aqui nossa terceira aula, Leis de Newton e suas aplicações. Dividi ela em 2 partes. Por quê? Por simplicidade. A primeira parte é teoria pura, leis de Newton, e a segunda parte vai ser aplicações, certo? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem o conteúdo. Então, a aula 3.1 e a aula 3.2. Na mesma lógica que nós fizemos a aula 2, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento circular uniforme, para ficar mais fácil para você entender o contexto, certo? Leis de Newton, nós vamos falar de 3 leis. Aqui está errado. Vou corrigir aqui para vocês, pronto. Primeira lei de Newton, lei da inércia, vamos tratar agora. Segunda lei de Newton, dinâmica. E terceira lei de Newton, ação e reação. O princípio fundamental da dinâmica. Vamos tratar com mais cuidado isso agora. Tá aqui, ó, o que Newton disse pra gente. Isso é importantíssimo, tá? Para você que sente que física é difícil, que é impossível, odeio física, odeio matemática, não é bem assim. Você precisa sentar, você precisa entender uma metodologia, compreender a utilização de uma ferramenta, que é a matemática aplicada à física, e resolver os problemas. E assim você faz com todas as ciências, faz com a química, faz com a biologia e com ciências sociais também, de certa forma, certo? Então, funciona assim, ó. E ele diz o seguinte, se fiz descobertas valiosas, foi mais por paciência, no caso de vocês, paciência e persistência, persistam, que assim os filhos vão conseguir, tá? E senhoras, certo? Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Claro que ele era bem humilde, né? Falando isso, mas ele deixa uma lição bem clara. Tenha paciência e seja persistente, que você vai atingir o seu objetivo. Você não precisa de talento, você precisa de ter dedicação. Pronto, simples assim. Ele quis dizer isso, tá? Vamos lá, primeira lei de Newton, lei da inércia. Aqui eu tirei do livro do Newton, então nós vamos discutir exatamente o que ele disse, propriamente dito, tá? Ele diz o seguinte, todo corpo continua em seu estado de repouso, opa, já começa a marcar as coisas. Estado de repouso, né, professor? Estado de repouso nós já vimos, a velocidade é igual a 0, estado de repouso, ele está parado, velocidade igual a 0, tá? Ou de movimento uniforme em uma linha reta. Como é que é, professor? Movimento uniforme em uma linha reta. Nós já vimos isso, não já vimos? E tinha outro nome, um nome similar. Movimento uniforme em uma linha reta. Movimento retilíneo uniforme. Olha o Newton trazendo conceitos que nós já vimos, abençoados. Exatamente, ó. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. E você já assistiu a segunda aula, então você sabe que no movimento retilíneo uniforme, ou, como Newton disse, movimento uniforme em uma linha reta, mesma coisa, certo? A velocidade é necessariamente constante, você sabe disso, tá? Então a velocidade aqui, ó, é CTE. Nessa altura do campeonato você já sabe o que é CTE, beleza? Constante.
Consequentemente, você sabe também que a aceleração é igual a zero. Não vou mexer nisso agora, mas a gente vai mexer no futuro. Revolto agora, vamos concluir. Todo corpo continua em seu estado de repouso, velocidade igual a zero, ou de movimento uniforme em linha reta, MRU, a menos que seja forçado a mudar aquele estado. Qual estado? Ou o estado de repouso ou o estado de MRU, esses dois estados, por forças aplicadas sobre ele. Simples assim. Ele está querendo dizer o seguinte: se o corpo está parado, ele continua parado, a não ser que venha alguém e aplique uma força. Faz todo sentido. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em MRU, a não ser que venha aqui alguém, aplique uma força para ele mudar de direção, mudar de sentido, entendeu a ideia? Então imagina, se um bloco está parado, ele só vai sair do repouso se aplicar uma força, ele vai entrar em movimento. Se um bloco está se movendo em MRU, ele vai mudar de direção ou de sentido se eu aplicar uma força também. A ideia básica da primeira lei de Newton é exatamente essa, tá? Que é exatamente aqui, ó, uma força aplicada sobre ele. Ele quem? O corpo, tá? Esse corpo aqui, ó, certo? Então, essa primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, primeira lei de Newton, afirma que se a força resultante é nula, se a força resultante é nula, nós vamos tratar disso já já, ó, força resultante igual a zero. Nesse caso, a força resultante é nula, por quê? Porque a velocidade é zero, não tem aceleração, e a velocidade é constante, também não tem aceleração. Então, isso quer dizer que a aceleração é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a velocidade é igual a zero ou a velocidade é constante. Os dois casos que nós já vimos aqui, ó, tá? Este e este, tá? Afirma que se a força resultante for igual a zero, logo a velocidade do objeto é constante. Sim, professor, acabamos de ver. A velocidade do objeto é constante. Ou ela é igual a zero, ou ela é constante, diferente de zero. Então ele pode estar parado, ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. É isso que ele quis dizer com essa primeira lei. Já vai guardando esses conceitos. É fundamental para a gente aplicar em questões, tá? Vamos um por um. Pra você entender. Fortalecer o conhecimento. Tá aqui, ó. Primeiro caso. Todo corpo continua em seu estado de repouso. Tá aqui o corpo, velocidade igual a zero. Você tá entendendo? A repetição vai te levar à perfeição. Repita. Repita que você vai inserir esse conteúdo na sua cabeça, tá? Todo corpo continua em estado de repouso, tá aqui paradinho, a menos que seja forçado a mudar aquele estado. Qual estado? De repouso, por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, esse corpo vai continuar parado. Se eu vir aqui e aplicar uma força F, eu sei que ele vai sair do seu estado de repouso e vai entrar em movimento. É só isso que a primeira lei está dizendo, no primeiro momento, tá? Primeira parte. Só isso. Se você estiver parado, você vai continuar parado. A não ser que venha alguém e te empurre. Entendeu a ideia? Simples. Newton era genial. Tá? Óbvio que ele teve ideias mais complexas depois dessa, mas ele precisava partir da base. É o que a gente está fazendo, tá? Tem mais. Todo corpo continua em seu estado de movimento uniforme em linha reta. Movimento uniforme em linha reta. Então ele está em um MRU abençoado, ó. MRU. Então existe um vetor velocidade, ele está se deslocando em uma linha reta com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante é nula. Já vai guardando essa lógica de argumentação, de pensamento, tá? Que isso se aplica a várias outras questões, tá? Todo corpo continua em seu estado de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado. Qual estado? De MRU, por forças aplicadas sobre ele. Por exemplo, o meu corpo está deslocando da esquerda para a direita. Se eu aplicar uma força da direita para a esquerda, invertir o sentido na mesma direção, lembra? Todo eixo define a direção, professor. Ele se desloca no sentido positivo do eixo X. Se eu aplicar uma força na mesma direção, eixo X, mas sentido negativo, ele vai sofrer uma mudança, tá? Então ele vai ser forçado a mudar de estado. Ele vai diminuir a velocidade até parar. Mudou de estado. Estava em MRU, mudou para outro estado. Qual estado? Repouso completo. Perfeito? Ou pode mudar de direção, tá? Ou pode subir. Se eu aplicar uma força aqui, ele vai subir, certo?
Se eu aplicar uma força que ele vai virar um movimento retilíneo uniformemente variado, ou ele poderá virar esse tipo de movimento. Então entenda isso. A força é externa. Essa é a ideia básica, tá? A gente conclui o que então? Simples. Fecha o conceito. Todo corpo continua em estado de repouso, velocidade igual a zero, ou de MRU, velocidade constante, a menos que alguma força externa atue sobre ele. Primeira lei de Newton. Pronto. E o que é inércia, professor? Vamos entender? Ó, pela primeira lei de Newton, concluímos que inércia, presta atenção. Presta atenção. O que é inércia? Normalmente você pensa o quê? Pô, sai da inércia, cidadão, né? Vai estudar, vai passar. Você pensa que inércia é o quê? Necessariamente parado, necessariamente repouso. Não é. Não é. Vamos ver o que é? Pela primeira lei de Newton, concluímos que inércia é, portanto, uma propriedade que a matéria possui, tá? Ó, uma propriedade da matéria, que é a inércia. E ela tem essa propriedade, e a gente entende o que é essa propriedade. É uma propriedade que a matéria tem de se manter em repouso ou se manter em movimento retilíneo uniforme, pela primeira lei de Newton. Então, inércia, ou o corpo está em repouso ou o corpo está em MRU. Inércia não significa que você está em repouso, não significa que você está parado. Significa que você está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso é inércia. É uma propriedade da matéria de manter esses dois estados pela primeira lei de Newton. Beleza? Então já pensa nisso aí. Tá aí, ó. Leis de Newton, inércia. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso, mesmo ele aplicando uma força. Essa força, que lembra que eu falei? A menos que ele seja forçado a mudar de estado por uma força externa. Aqui existe uma força externa, uma força F, mas essa força F não é capaz de mudar o estado desse corpo de massa mzão. Ele vai continuar em repouso, primeira lei de Newton. Se essa força for suficiente, ele vai mudar de estado. Vai sair do repouso e vai entrar em um movimento retilíneo uniforme, ou um movimento retilíneo uniformemente variado, ou um movimento circular uniforme, ou um movimento circular uniformemente variado, ou qualquer outro tipo de movimento, entendeu? Então a ideia é essa, é só mudança de estado. Vamos aplicar o outro conceito. Estamos lá dentro do ônibus, indo para a faculdade, vocês já passaram no Enem, certo? Já estão fazendo a graduação de vocês, alguns vão de carro, outros vão de ônibus, tá? Estamos lá, o ônibus tem uma velocidade, vamos imaginar que ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, essa velocidade, professor, é constante, exatamente. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Não existe nenhuma força resultante atuando sobre você naquele momento. Porém, o motorista, por algum motivo, freia. Ó, os vetores aqui indicando freio, ó. Freia, tá? O que acontece com você? O ônibus, a estrutura por si só, para. Vamos pensar que ela parou? Ó, então ele saiu do estado de MRU e foi para o repouso, o ônibus. E você, o que você sente dentro do ônibus? Você vai para frente, você continua o movimento. Por quê? Porque o corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa mude de estado. O que você faz? Segura. Essa é a força externa. Você segura para você voltar para o estado original, que era o qual? O repouso. Então aqui, ó, o corpo em movimento continua em movimento, então você continua com velocidade. E o que você faz para cessar esse movimento? Você segura na estrutura do ônibus e para. Volta para o mesmo estado que o ônibus. Qual estado? De repouso. Aplicação da primeira lei de Newton. Percebeu a ideia? Como é que a gente conclui então? Opa, inércia, professor. Ou o corpo está em repouso e ele só vai sair desse estado se sofrer ação de uma força externa, certo? Repouso, velocidade igual a zero, aceleração igual a zero, força resultante sobre o corpo igual a zero. Ou esse corpo está
Em MRU, movimento retilíneo uniforme, implica que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero e a força resultante é igual a zero. Você já sabe por que isso aqui é zero, nós já vimos nas outras aulas, tá? Se não tem variação de velocidade, a aceleração é zero. O que você não sabe ainda é isso aqui, ó, essa passagem. Você vai saber, tenha paciência, tá? Se a aceleração é zero, a força resultante sobre o corpo é nula, é também igual a zero, tá? Nós vamos completando os conhecimentos aqui. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Tenha certeza absoluta que você vai aplicar ou a teoria por trás desse conceito, da segunda lei, tá? Ou vai aplicar ela na canetinha, ou seja, no lápis. Você vai ter que escrever. Por quê? Porque ela é muito importante, tá? Olha o que ela diz pra gente. A força resultante, que nós acabamos de ver, que lá na primeira lei, em ambas as situações, em ambos os estados, repouso, MRU, a força resultante era igual a zero. Na segunda lei, o que falta. Peraí. Na primeira lei, nós estamos trabalhando com a força resultante igual a zero, né, professor? É. E na segunda lei? A força resultante diferente de zero. Entendeu a ideia? Então, na primeira lei ele pegou dois casos e na segunda lei ele pegou a exceção, que é o quê? A força resultante diferente de zero. Ele foi um cara muito inteligente, pegou toda a situação, tá? Newton. Então, aqui, ó, a força resultante, aqui no caso, ó, força resultante diferente de zero, porque os casos igual a zero nós já estudamos na primeira lei, tá? A força resultante sobre uma partícula é igual à taxa temporal de variação do momento linear. Pelo amor de Deus, professor. O que é isso? Nós iremos ver, tá? Igual eu falei para os senhores. Existem conteúdos que eu já trouxe, existem conteúdos que eu vou trazer. Por quê? Porque esse conteúdo aqui é multidisciplinar. Não tem jeito. A gente vai trabalhando com isso, tá? Momento linear ou quantidade de movimento. Normalmente vocês estudam assim, com esse termo. Quantidade de movimento, que é a mesma coisa, tá? Momento linear da partícula ou quantidade de movimento de uma partícula. A força resultante é igual à taxa temporal de variação do seu momento linear em um sistema de referencial inercial. Referencial ou referência inercial. Não tem problema não. Então, o somatório das forças que atuam sobre um corpo, vou desenhar já já, é igual à taxa de variação do momento linear. Esse cara aqui, Pzinho, ou Q, Pzinho é se for o momento linear, e Q se for quantidade de movimento, tá? Ele é igual a massa vezes a velocidade. Vamos ver isso pontualmente, fique tranquilo, tá? Para você já se adaptar, já começar a enfrentar os problemas, tá? Como funciona? Funciona assim, ó. A força resultante, que é o somatório, pensa nisso. Sempre quando eu falar força resultante, você precisa entender que existe uma série de vetores que estão atuando, ou um pelo menos, né? Que está atuando sobre um corpo e dali eu tenho minha força resultante. Que vetor é esse, professor? Vetor força. Ah, professor, é um vetor? É. Se é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Lembre disso também, tá? A força resultante de uma partícula é igual à taxa temporal de variação do momento linear. Tá aqui, ó. Essa é a força resultante que nós já vimos, ó. É o somatório de todas as forças que atuam sobre o sistema. Força 1, força 2, força 3, força 4, até a força N, o enésimo termo, tá? Tudo isso é igual à variação, a taxa temporal de variação do momento linear. Esse momento linear que eu falei para vocês, ó. Ele é massa vezes velocidade, tá? Só que quando o corpo está variando de velocidade, a massa se mantém a mesma, concorda? Você está correndo lá, você está mudando de velocidade, sua massa continua a mesma, 90 kg, 95 kg, no meu caso, 100 kg, entendeu? Certo? O que está variando então? Então só está variando a velocidade, professor. Então a massa se mantém constante, mas a variação da velocidade não. Ela vai mudando, tá? Porque a velocidade vai mudando, tá? Então o que acontece? Eu tenho a massa vezes a variação da velocidade pelo tempo. Opa! Nós vimos lá na segunda aula. Professor, variação de velocidade no tempo, nós chamamos de aceleração. Exatamente, nós já vimos isso, tá? Então, isso aqui, ó, a aceleração, que é a variação da velocidade no tempo. Eita, professor, lembrei. Exatamente. Faça essas conexões, que é muito
importante, tá? Física é isso, é multidisciplinar. É uma ferramenta que você vai ter que usar. Por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, que inferno que é física, que dificuldade. Não, é porque você não seguiu uma metodologia específica para enfrentar os problemas. Essa é a metodologia, tá? Aí você fala, ah, professor, então é por isso que lá quando eu estou lendo meu livro lá, ou fazendo um exercício, eu vejo que a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração. Exatamente, ó, a força resultante, somatória de todas as forças que atuam sobre o corpo, e a massa vezes aceleração é o resultado que nós chegamos a partir da taxa temporal de variação do momento linear que o corpo sofre. O que isso quer dizer? Meu Deus, não entendi. Não, ó, o corpo está se deslocando, ó, ele está mudando de velocidade. Ele vai mudando de velocidade no tempo. Essa é a taxa temporal de variação do seu momento linear. Só indicando que a velocidade está mudando com o tempo, porque a massa se mantém constante. Pronto, vai só entender, tá? Vamos ver? Por exemplo, esse corpo aqui, ele está sobre uma superfície. Eu posso aplicar uma força para cá, força F. Eu posso considerar que essa superfície, a força de atrito é igual a zero, tá? Opa, não existe atrito, professor. Exatamente. Então, é livre de atrito. Existe uma força-peso que atua no centro de massa desse bloco e aponta para o centro da Terra. E existe uma força normal, que é uma força de superfície, que ocorre devido ao contato do bloco com a superfície, tá? Então aqui eu posso calcular a força resultante tanto no eixo X como no eixo Y. Esse bloco tem uma massa M, tá? Então no eixo Y eu penso que, ó, opa, professor, no eixo Y eu só tenho uma força resultante, que é a força F, exatamente. Então aqui no meu eixo Y, opa, minto, no eixo X, a força resultante, que é o somatório de todas as forças que atuam nesse eixo, presta atenção, tudo isso aqui é só igual a F, só tem ela, tá? Então a força resultante no eixo X é igual a F. E a força resultante no eixo Y, professor? A força resultante no eixo Y é o somatório de todas as forças que atuam nesse eixo, F1, F2, mais Fn. Quando você olha para o eixo Y, você tem a força normal apontando para cima e a força peso apontando para baixo. E ele está em repouso em relação ao eixo Y. Ele nem sobe e nem desce, está paradinho. Então, a nossa força resultante aqui, ó, vai ser igual à força normal que aponta para cima, menos a força peso que aponta para baixo. Tudo isso igual a zero. Ele está em repouso em relação ao eixo Y, mas se desloca em relação ao eixo X. Nós já vimos isso, tá? Questão de referencial. No referencial eixo Y, o bloco está em repouso, e no referencial eixo X, ele está se deslocando, tá? Só para os senhores entenderem. Outra situação, por exemplo. Agora, existe um atrito, ou seja, na superfície. Então, existe um coeficiente de atrito. Isso quer dizer que a força de atrito é diferente de zero. Então, existe uma força F aplicada no bloco. Existe uma força de atrito, que é uma força devido ao contato do bloco com a superfície. É uma força dissipativa, ó. Esfrego a mão na outra. Força de atrito. Tá dissipando o que aí? Ah, tá esquentando minha mão, professor. Então tá dissipando o quê? Tá dissipando energia na forma de calor. Você tá transformando movimento, energia cinética, movimento, vamos ver isso também, em calor, energia térmica, tá? Então aqui, ó, a força de atrito faz isso, é uma força dissipativa, tá? Então só analisando o eixo Y, eu tenho que, ó, no eixo X, errei de novo, né? A força resultante é o somatório de todas as forças que atuam no eixo X. Quais são as forças, professor? F1, F2, blá, 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 até Fn, que é a enésima força. Poderia ter 1 milhão de força aqui, ó, F1, F3, entendeu? Eu que não quis, só quero 2, para simplificar a ideia para vocês. Tem a força F, que aponta
no sentido positivo, tem a força FA que aponta no sentido negativo do eixo X. A força resultante é qual então, professor? Força resultante é igual a F1, que eu vou chamar de F, está no sentido positivo, menos FA, que está no sentido negativo, menos a força de atrito. Essa é minha força resultante sobre o bloco, tá? Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Já vimos isso. É a segunda lei de Newton, tá? Terceira lei, para acabar. O que a terceira lei diz? A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro. São sempre iguais, dirigidos em sentidos opostos. Não entendi nada. Então olha para cá, ó. Ele quer dizer o seguinte, ó. Para toda ação, você aplicou uma força, vai existir uma reação. Qual é a direção desse vetor F1? Eixo X, tá? Qual a direção desse vetor F2, que é o vetor reação nesse caso, tá? X também. Qual o sentido de F1? Positivo. Qual o sentido de F2? Negativo. Então, ó, a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Então, se a força aqui for de 10 newtons, a força aqui também vai ser de 10 newtons, tá? Certinho? Ou ações mútuas de dois corpos, esse corpo e esse outro corpo, que é a parede. O corpo do cidadãozinho que está esbugalhando o olho e a parede, tá? Um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidos em sentidos opostos, ó. Sempre iguais e dirigidos em sentidos opostos. Essa aponta no sentido positivo e essa no sentido negativo. Tá aqui, ó. Sempre iguais, mas em sentidos opostos. Esse negativo indica que elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Simples assim, tá? Rapidamente, alguns exemplos. Força normal e força-peso. Força normal não é um par ação e reação, ou seja, a força normal não atinge esse conceito de ação e reação. A gente costuma estudar esse caso, né? Ó, existe a força peso e existe a força normal. Essa força normal não é a reação da força peso, tá? Ela é uma força que surge devido ao contato com a superfície. Por exemplo, se você levar o bloco, a força normal some, porque não tem contato com a superfície. Mas a força-peso não some. Opa, a reação à força-peso é outra força que não está aqui nesse desenho agora, mas que nós queremos encontrar, só para os senhores entenderem, tá? Outro caso, que não é um par de força, ação e reação. Força de atrito. Você aplica uma força F, o bloco começa a deslocar. Como a superfície tem atrito, irá surgir uma força de atrito. Se você elevar o bloco, pelo menos a força de atrito vai sumir. Por quê? Porque não existe contato com a superfície. Então, o atrito some. Também não é um par de força, ação e reação, tá? Opa, então qual que é, professor? Me fala um caso aí que é, para ficar mais fácil. Vamos ver? Força elétrica. Aqui sim. Aqui é um par de força, ação e reação. Vamos ver isso lá no futuro. Vamos entender por quê? Ó. Eixo X. Sentido positivo, sentido negativo. Para toda ação existe uma reação. Na mesma direção, com a mesma intensidade, em sentidos opostos. Vamos entender? Ó. A carga positiva, vamos colocar aqui, ó. 1 e 2. A carga positiva gera uma força de repulsão na carga 2. A carga 1 gera uma força de repulsão na carga 2. Assim, ó, a carga 1 gera uma força de repulsão na carga 2. A carga 2 gera uma força de repulsão na carga 1. E essas duas forças são iguais em intensidade e direção. Ou seja, se F12, que é a força que a carga 1 exerce na 2, for de 10 newtons, consequentemente, a força F21, que é a força de repulsão que a carga 2 exerce na 1, também será de 10 newtons. Estão na mesma direção, que é o eixo X, mas em sentidos opostos. Aqui sim, F12 e F21, força elétrica, é um par ação e reação. Aí eu volto aqui só por simplicidade, ó. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Pronto, é esse conceito aqui, ó.
Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, na mesma direção, mas em sentidos opostos. Um par de forças, ação e reação. E o último par de forças, ação e reação para a gente hoje, a força peso. Opa, eixo Y, tá aqui. Sentido positivo, sentido negativo. Força P é a força que o planeta faz na maçã, por exemplo. E a força menos P é a força que a maçã faz no planeta. Opa, professor, quer dizer que P é igual a menos P em módulo? Exatamente, tá? P é igual a menos P em módulo. Ou seja, se a força peso é de 10 newton, a força menos P vai ser também de 10 newton em módulo. Estão na mesma direção, eixo Y, mas em sentidos opostos. Por quê? A força P aponta no sentido negativo, está aqui apontando para baixo, e a força menos P aponta para cima. Aqui sim, no caso de força gravitacional, nós estamos diante de um par de forças de ação e reação clássico, beleza? E é isso. Então finalizamos essa parte, falamos das 3 leis de Newton. Revisem o conteúdo, entendam bem, porque nós iremos aplicar isso na próxima aula. Espero vocês. Um abraço.